Olá, boa noite, como vocês estão? Vamos continuar, vendo a pontuação, não é? Você tem observado o valor da pontuação como é importante. Também vamos observar o uso do estar ou estar. Quando é que nós devemos empregar? Como é que nós devemos usar? Ambas estão corretas? E qual é o momento que cada uma deve ser empregada? Então vamos ver um pouco também desses recursos, né? Vamos lá? Vamos para os nossos slides. Vejam, quando usar estar ou estar. O verbo estar, normalmente, quando ele se escreve E-S-T-A-R, quando nós nos detemos em pronunciar, né, este R com bastante força, ele vai estar na forma do infinitivo. Os verbos, eles têm a forma, não é? As formas nominais do infinitivo, do particípio, do gerúndio. E estar, né, com R, ele está na forma do infinitivo. Então, quando isso acontece, quando é que nós devemos usá-lo? Quando ele é frequentemente usado nas locuções verbais. E quando é que acontece a locução verbal? Quando nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Vejamos aqui esta frase. Veja como é fácil, como é tranquilo. O médico parece estar atrasado. Porque eu sei que eu devo usar aquilo estar com um R, né? Como diz o paulista, estar, puxando o R, né? Então, veja, o médico parece estar atrasado. Você tem aqui uma locução verbal. Você tem o verbo parece, que é o verbo principal, o verbo auxiliar, perdão, e aí você vai colocar o verbo estar com o R, que vai ser o verbo principal. Ele deve estar com conavite. Coitado, que ninguém possa estar com essa conavite, né? Deveria ter colocado aqui, ele não deve estar com conavite. Então, veja só, aqui você tem uma locução verbal, o verbo auxiliar, deve, e o verbo principal que vem com R. Então, quando tiver, você se deparar com uma locução verbal, você não vai pôr o estar sem o R e o acento. Você vai colocar o estar com o R. Outra forma também muito fácil, interessante, de você aprender a utilizar é pela substituição. Você, por exemplo, pode usar aqui com deve viver. Ele deve viver. Se o viver veio com R, o estar vai vir com R. Ele deve permanecer. Se você troca o verbo estar pelo verbo permanecer, então você vai ver que o estar também vai vir com R. E outra forma também é após a preposição. Veja que o estar aqui veio após a preposição por estar mais preparado, será, não é, aprovado, obterá sucesso. Então, veja, após a preposição por, certo? Após uma preposição, então, no lugar de você usar o estar com acento, o que será o verbo na terceira pessoa do singular, você vai usar o verbo na forma do infinitivo, que é o verbo com R, por estar, ok? Então, vamos repetir. Nós empregamos o verbo estar com o R na forma do infinitivo para auxiliar, não é para estar dando suporte ao verbo auxiliar. Nas locuções verbais, o verbo estar vai ser o verbo principal. Então, você tem o médico parece, que é o verbo auxiliar, estar vai ser o verbo principal. Então, aqui há uma locução verbal. Ele deve estar. O médico parece estar. Então, parece estar, deve estar, é uma locução verbal, então esse estar tem que vir com R. E quando você substitui o verbo estar, por exemplo, o médico parece viver,
Então, você viu que veio bem colocada a palavra viver. Então, significa que vai ser estar com R. Ele deve permanecer. E quando você faz essa substituição e o permanecer vem com R, automaticamente você sabe que o estar também irá vir com o R. Ok? Qualquer dúvida no grupo, você fala para que a gente possa resolver isto. Está. Está com acento, sem o R, porque o está sem acento e sem o R não é um verbo, é um pronome demonstrativo que acompanha o substantivo. Esta camisa, esta bicicleta, esta roupa. Mas está com acento sem o R é o verbo quando está na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Normalmente, esse está, ele é usado quando vem um sujeito expresso. O que é o sujeito? O sujeito é de quem você fala, é a respeito de quem você fala, é quem pratica a ação numa frase. O médico está atrasado. Então, você vê que esse está aqui pede o verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito que está expresso, está bem claro. Estamos falando a respeito de quem? Do médico, que é o sujeito. O aluno não está na sala. Estamos falando a respeito de quem? Do aluno. O aluno é o sujeito está expresso. E o verbo está sendo pedido, o verbo na terceira pessoa do singular. Então, esse está não poderá vir com R, tem que ser está com acento. A coronavírus está indo embora do Brasil. Oh, glória, que ela vá mesmo e que ela vá bem rápido, né? Então, esse estar aqui está concordando com o sujeito expresso a coronavírus. Então, esse estar fica na terceira pessoa do singular, certo? Então, tem que ser sem o R. E você pode substituir também. Quando você substitui pelo verbo permanecer, pelo verbo viver, e quando você substitui não vem o R, então também o estar não vai. O aluno não permanece, certo? O aluno não permanece atrasado. O médico não permanece atrasado, tá? O aluno não vive atrasado, o médico não vive na sala. Então, você vê que quando você substitui por esses dois verbos, permanecer e viver, quando você substitui, você não colocou o R. Então, significa que no está também não vem o R. Ok? Aqui temos assim, exercitando. Você vai usar o estar ou está, certo? Com R ou sem R. E também temos com onde ou aonde. Ora, todas as vezes que você perceber que aquela frase está expressando algo estático, parado, você vai usar o onde. Mas quando você perceber que na frase estará expressando algo de movimento, então você usará o aonde. Então, vamos tentar? Depois corrigirei com vocês. Ainda observando as vírgulas, nós vimos as vírgulas com a construção I, todas as regras, né, as exceções das regras, os casos especiais, mas vamos ver as conjunções coordenativas que nós utilizamos até na coesão, certo? Então, vamos ver as frases e vamos observar que, com exceção da conjunção aditiva I, que precisa que os sujeitos sejam diferentes para vir a vírgula, as demais conjunções coordenativas, elas virão com a vírgula antes, com exceção da conjunção conclusiva, porque aí ela precisa vir após o verbo, certo? E a vírgula virá antes dela. Mas vamos ver aqui as frases. O rapaz nem se preocupou em se explicar. E seu pai também não fez questão de saber. Observa que nós temos dois sujeitos diferentes. O rapaz na primeira frase, seu pai na segunda frase. Então, neste caso, com o i usa vírgula. Nós já falamos sobre isso, a aula anterior. Estudou bastante, mas não se saiu bem. Veja que aqui temos um conectivo que expressa uma oposição. Veja que esse mas não tem o i, é o mas sem o i, que você pode trocar por porém, por contudo, né, por entretanto. Então, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando você puder trocar esse mas por porém, por contudo, esse mas não vem com i.
ele indica uma oposição e vem uma vírgula antes dele. Saiu-se muito bem, pois estudou bastante. Veja que aqui há uma expressão de explicação, porque estudou bastante. Também, neste caso, você põe a vírgula antes do pois, do porquê. Ela é tua mãe, respeita-lhe, pois, à vontade. Então, veja, aqui esse pois, ele veio após o verbo da segunda oração. Então, ele expressa uma ideia de conclusão. Também vem uma vírgula antes dele. A mim ninguém engana, porque não nasci ontem, que não nasci ontem. Então, também tem uma vírgula antes dessa conjunção explicativa. Ou você se esforça ou não obterá um bom resultado na avaliação. Há alguns momentos que o ou não vem com a vírgula antes, mas quando você quer retificar e quando você quer dar uma pausa, você põe a vírgula também antes da conjunção ou, ok? Veja como é fácil o português. É só uma questão de atenção, ok? Vamos treinar, vamos elaborar algumas frases com essas vírgulas e aí nos veremos no grupo interagindo. Tchau, tchau, até já já.